é sempre um prazer participar nestes debates, nestas iniciativas bem atuais da FENPROF e também valorizar, e também já agora um abraço ao Luís Pinheiro, com certeza que vamos ter aqui umas trocas de impressões e um debate muito atual e muito interessante. E agradecer à própria FENPROF que, a menos de um mês do seu congresso, consegue estar ainda a organizar esta iniciativa para um número significativo de professores e professoras de uma temática que nos traz aqui hoje. E hoje, em particular, como sempre, o papel da escola no combate às discriminações e às desigualdades volta a estar na ordem do dia. Não só porque vivemos tempos de violência, de vários tipos de violência, mas porque as múltiplas discriminações que afetam homens e mulheres, sob diversas abordagens que aqui teremos hoje, faz também da escola um espaço privilegiado de debate entre docentes, não docentes, alunos e alunas, entre todos, porque no fim de contas é um espaço de construção de personalidades, de formas de estar na vida, na sociedade, e a escola tem um papel muito importante neste combate e neste tratamento de matérias. Sabemos que já o faz, nada de novo, várias escolas têm projetos e os sindicatos também em torno da violência no namoro, em torno de outras matérias da cidadania e da igualdade de género sobre várias vertentes, do respeito pela diversidade, mas temos que fazer mais ainda, contrariando, digamos, algum adormecimento de consciências e de falta de participação a vários níveis na sociedade. Sabemos que há razões objetivas que não justificam nem podem justificar tudo, uma pandemia, uma guerra que nos aparece todos os dias, a toda a hora, que deixa e cria sentimentos de angústias, de incertezas no presente e no futuro, que por vezes cria imobilismo, e neste imobilismo todo as desigualdades e as discriminações permanecem, aprofundam-se e pode até haver sinais de regressão. E esse é um dos aspectos que gostaria de começar só em relação às questões da igualdade de género e depois cruzando também alguns aspectos que o Luís com certeza nos vai trazer e enriquecer o debate. Há caminhos que não são sempre a direito, no sentido do progresso, e em relação à igualdade de género, à igualdade entre mulheres e homens, nós vivemos tempos, já de alguns anos, esta parte, em que se é verdade que as mulheres no nosso país, remeto-me agora para a nossa realidade nacional, se é verdade que as mulheres são hoje a maioria dos jovens licenciados com maiores habilitações, se é verdade que as mulheres em Portugal até se podem comparar aos países do norte da Europa na participação no mercado de trabalho, porque têm um índice de participação elevado, mesmo depois de serem mães, refiro-me concretamente às mulheres, portanto a maternidade não as afasta do mercado de trabalho. Se é verdade que esta participação existe e que a mulher vem combatendo, apesar de persistir, uma discriminação nos salários, mas tem vindo a reduzir e tem vindo a combater estas realidades, o que é certo é que nem tudo são avanços e nós vamos sentindo também retrocessos no dia a dia. E numa avaliação que fizemos, nomeadamente no mês passado, em março, por ocasião da Semana da Igualdade em todo o país, que teve aquele lema, a igualdade tem de existir para o país evoluir, detectámos, através dos estudos, dos números, dos dados e do conhecimento concreto, que de facto no nosso país as mulheres continuam a ser ainda, e este problema foi agravado, continuam a ser a maioria dos desempregados, ou seja, são mais de 50% dos muitos desempregados que nós temos ainda no nosso país, porque há o desemprego direto e há o desemprego que acaba por estar, de certa forma, camuflado através de cursos de formação, através de estágios, que não são mais do que formas temporárias de fazer reduzir o desemprego. Portanto, a nível do desemprego, das várias formas de desemprego, as mulheres são a maioria, são 52% dos desempregados no nosso país. O desemprego tem uma ligação direta com a queda de natalidade.
que afeta todos e todas, porque sabemos a importância da independência económica para que as mulheres, e os homens naturalmente, mas neste caso as mulheres, a conquista de um espaço no mercado do trabalho é essencial para elas próprias poderem ser independentes, fazer as suas opções de vida, sejam elas quais forem, e poderem ser livres de fazer escolhas, porque a falta do emprego, a falta de um rendimento, também lhes tira e rouba a independência nesse sentido. Elas são a maioria dos desempregados, mas também são a maioria dos trabalhadores com trabalho a tempo parcial. Não porque queiram trabalhar a tempo parcial, por opção, mas muitas vezes porque é a única saída que encontram para subsistirem. São a maioria dos trabalhadores a tempo parcial, e isso significa também, num país de salários baixos, significa também salário parcial. E muitas mulheres acumulam mais do que um emprego parcial para conseguirem ter um rendimento melhor no final do mês. Esta acumulação de empregos, 2, 3 empregos, em várias áreas, de serviços, mas não só, isto faz também com que haja uma menor disponibilidade para a participação na vida cultural, desportiva, etc., na vida em sociedade. Traz outras amarras que derivam exatamente de haver menos tempo para viver, no fim de contas, uma vez que se tem que acumular vários empregos para ter um nível de rendimento que faça face, nomeadamente ao aumento galopante do custo de vida que estamos neste momento a viver. Portanto, também a situação atual de subida de preços e especulação de preços em relação à habitação e outros afeta de uma forma particular as mulheres e os jovens, e as jovens raparigas. Tudo isto acaba por ter, estas matérias e outras que vou referir, têm uma implicação direta e indireta na própria escola, nas crianças, nos jovens, na forma como estão enquadradas no meio familiar. Tudo isso acaba por ser articulado, acaba por ser transversal. Os problemas no mundo do trabalho refletem-se também no espaço da escola e vice-versa, claro. Voltando às mulheres no nosso país, para além disso, são também mais de metade dos trabalhadores e trabalhadoras com vínculos precários, e em especial na faixa etária abaixo dos 25 anos e na faixa etária dos 25 aos 34, que coincidem muitas vezes com os períodos de licenças de maternidade, de paternidade, etc., onde muitas vezes, com os vínculos de trabalho precário, se sentem muito mais sujeitas a pressões, a dificuldades de renovação de contrato e até a cessação de contrato, muitas vezes durante as licenças parentais. Portanto, são a maioria dos trabalhadores com vínculo precário, são ainda as mulheres que ganham menos proporcionalmente em relação aos homens, em relação aqui ao setor onde nós estamos, dos professores e das professoras, a maioria são mulheres. Pode não se sentir tanto esta desigualdade salarial, no entanto, o acesso a cargos de decisão, de direção, com certeza vamos encontrar aí diferenças no acesso de uma classe profissional que a maioria são mulheres, mas cujos órgãos dirigentes não o são. Portanto, é aí muitas vezes que se encontra a diferença de salários e de rendimentos entre professores e professoras, mas não só. Em termos mais gerais, são também as mulheres que recebem maioritariamente o salário mínimo nacional, o que significa salários baixos, discriminação salarial, prestações sociais mais baixas, subsídios mais baixos e pensões de reforma mais baixas. Ou seja, ganhar menos, de uma forma desigual e discriminatória, acaba por construir uma linha de empobrecimento ao longo da vida. No tempo do trabalho ativo e no tempo da reforma, porque a reforma será aquilo que resultar do salário que se ganhou uma vida inteira e se descontou. Portanto, também aqui temos fatores que potenciam a pobreza, que a maior parte dos pobres em Portugal também são mulheres, tem a ver com as discriminações que vivem no mundo do trabalho. E depois outros aspectos que depois podemos falar com mais detalhe, prendem-se com a organização do tempo de trabalho. Nós vivemos tempos em que, em vez de trabalharmos todos e todas menos, cada vez trabalhamos mais.
E cada vez trabalhamos mais do que as 8 horas diárias que há 60 anos acabaram por ser conquistadas finalmente na parte do trabalho agrícola, nos campos do Alentejo e do Ribatejo. Faz este ano 60 anos que se conseguiu as 8 horas de trabalho diário e eis-nos em 2022 a trabalhar muitas vezes mais do que as 8 horas, e este setor da educação tem muitos problemas dessa natureza, porque não é só, e saberão, obviamente, quem está a ouvir sabe muito melhor do que quem está a falar agora, o quanto tempo de trabalho existe para além do tempo formal de trabalho letivo, a preparação, que sempre houve das aulas, mas também todo o resto, todas as preparações, o estudo, todo este envolvimento que faz com que o trabalho real, o tempo de trabalho, seja muito superior àquilo que é o período normal de trabalho. Portanto, hoje vivemos tempos de horários de trabalho desregulados, cada vez há mais trabalho por turnos, há trabalho aos fins de semana, feriados, de noite, e o número de mulheres que cada vez mais trabalha por turnos e em elaboração contínua, não só no setor da indústria, mas também no comércio e serviços, é cada vez maior. Ou seja, as fronteiras entre a semana, o sábado, o domingo e o feriado cada vez se esbatem mais, desarticulando e desorganizando a vida pessoal e a vida familiar de muitas mulheres e homens, também com implicações nas escolas, muito diretas nas crianças, particularmente mais pequenas, mas nos jovens, no acompanhamento familiar, etc, etc. Portanto, vivemos também tempos em que os horários mais desregulados significam também piores condições de trabalho, menos capacidade e possibilidade de conciliar e articular a vida pessoal, para além de outras questões que afetam particularmente as mulheres. São a maioria dos doentes com doença profissional em Portugal, a maioria são mulheres, doenças profissionais certificadas, em especial lesões musculoesqueléticas, derivadas não só de tarefas repetitivas, horários longos, falta de pausas, etc., falta de condições ergonómicas no trabalho. A maioria são mulheres, neste caso de doenças musculoesqueléticas, e também, e estes tempos de pandemia acentuaram, os problemas de saúde mental. Também a maioria são mulheres. E, finalmente, as questões da violência no trabalho, o assédio moral em especial e o sexual também afetam particularmente as mulheres. Então diremos que temos uma Constituição avançada, uma Constituição da República que reflete uma sociedade que seja igual, que seja igualitária, que seja democrática, que seja de progresso, que é isso que ela reflete, mas vivemos um tempo e um modo de vida que não vai nesse sentido, mas que tem vindo a acentuar quer discriminações, quer violências no nosso país. E isto temos todos um papel fundamental para contrariar em todos os espaços de intervenção. Por isso, aquela frase da Rosa Luxemburgo, que muitas vezes usamos na Comissão para a Igualdade, que lutamos por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Portanto, esta continua a ser uma grande ideia, uma grande força que nos anima a continuar a lutar contra as discriminações e as desigualdades. E termino com esta matéria. Todos os espaços de vida em sociedade são espaços para combater as desigualdades. Todos. Mas a escola tem aqui um papel importantíssimo. Porque é aqui, todos nós, de várias gerações, sentimos que a escola, para além da família, a escola é o espaço onde se adquirem valores, projetos, sonhos, e continua a ser e tem que continuar a ser. No entanto, a escola e os professores e as professoras em particular têm sido muito maltratados nestes últimos anos, muito maltratados, e continuam a ser. É um setor que precisa de rejuvenescer, de atrair novos homens e mulheres, e a continuar como está, mal pago, com condições de trabalho que fazem muitos jovens em particular andar anos a fio com um vínculo de trabalho que é precário, a correr o país inteiro, sem conseguir estabilizar uma forma de estar de família, de vida, etc.,
enquanto for tão precária a condição de ser professor ou professora em Portugal, mal paga, mal reconhecida e maltratada, nós estamos de facto a maltratar toda uma geração do presente e do futuro para contrariar exatamente as violências que nos continuam a colocar. Portanto, eu deixava só esta nota, é esta a perspectiva que temos vindo a tratar nos últimos tempos, que é trazer a realidade para cima da mesa para dizer que a igualdade está na lei, mas ainda temos muito caminho para percorrer na vida. Para já, Albertina, fico-me por aqui, porque acho que o mais interessante é ouvir e ir aprendendo e ir surgindo novas ideias à medida que nos ouvimos. Obrigada.